Existe a mentalidade errada e existe a mentalidade certa para fazer a prova do Enem. E eu quero te mostrar nesse vídeo que os nossos aprovados de 2024 fizeram para se manterem constantes dentro da prova e colocarem lá no dia tudo e até um pouco mais do que o conteúdo que eles tinham e conseguirem assim, muitas vezes, ultrapassar alunos candidatos concorrentes que tinham mais conteúdo, tinham mais bagagem teórica, mas não souberam chegar na prova mentalmente preparados. E esse vídeo aqui é basicamente uma das etapas do que a gente mais fala para os aprovados, de que a prova do Enem é uma prova que une conteúdo, emocional e estratégia de prova. Quando você acerta essa mentalidade na prova, esse emocional lá dentro, cara, você se blinda completamente e você consegue tirar muito mais proveito ali dentro. Eu tenho uma história de um aprovado nosso, que hoje é mentor inclusive, muito boa para começar contando esse vídeo. Ítalo Henrique. Ele inclusive participou aqui no nosso papo de aprovado, eu nem lembro agora qual foi o episódio, cara. Deixa eu ver aqui, episódio 40 das mentorias coletivas da M, na real. Cara, ele veio aqui basicamente contar como o dia da aprovação dele foi um dia caótico no dia 1 e no dia 2. Tudo que podia dar errado, deu errado durante a prova. Imagina assim, o pior cenário possível, saindo de casa, o carro fura o pneu, chegando na prova, você percebe que a caneta tá falhando. Cara, o caso dele foi assim, tudo errado. Quebrou o óculos, enfim. Só que, antes do Enem, ao longo do ano inteiro, na real, ele que já era casca grossa, já tinha perdido um primeiro Enem no ano anterior, porque no dia da prova se desestabilizou completamente mentalmente. Ele passou, ao longo do ano que ele teve a aprovação dele, a exercitar ao máximo a visualização completa do dia do Enem. Porque o que, é que ele percebeu no ano que ele não teve resultado como ele gostaria? Essa história acontece com muito vestibulando que está pronto para passar em medicina e não consegue passar. A prova assustou ele completamente. Quando ele encontrou a primeira questão que ele não soube fazer, ele ficou um pouco nervoso. Quando ele foi para uma segunda questão que ele não soube o que fazer, ele ficou um pouco mais nervoso. Isso virou uma bola de neve, assim, terrível. E atrapalhou para que aquelas questões que ele sabia responder, ele conseguisse colocar a resposta correta, né, e acertar ali dentro. E aí foi que ele percebeu o quê? Nossa, eu tenho que conseguir, de alguma forma, exercitar o meu cérebro. Vou fazer uma paradinha que eu quero colocar aqui no vídeo, que você vai levar para casa. Eu preciso dessensibilizar o meu cérebro. Foi isso que Ítalo percebeu. E é isso que eu quero te ensinar a fazer nesse vídeo. Isso que você vai fazer para que no seu Enem, cara, independente do que aconteça, você não se sensibilize e se perca. Dando um exemplo aqui que é muito prático. Sabe quando você vai botar um sorvete, vai comer um sorvete e o dente dá uma trincada porque o sorvete está muito gelado? Cara, o que você busca fazer para resolver esse problema não é mudar o sorvete ou deixar de comer o sorvete. Você sabe que o problema está no seu dente, não está no sorvete. E a prova do Enem, exatamente isso. O problema está em você aguentar o que você vai receber dela. E um dos primeiros passos para construir a mentalidade que você tem que levar para a prova é dessensibilizar qualquer estresse que possa acontecer ali através de um processo de visualização, cara. Você tem que passar todo o processo do seu ano pensando, sentindo o momento, se colocando naquele momento, criando aquele cenário, porque no dia que aquilo ali for chegar, cara, o dia do Enem é um dia que assim, é totalmente diferente do que você viveu ao longo do ano. O nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, é muito sensível a isso naturalmente. A gente adora a rotina, nosso cérebro adora a rotina, porque tipo, não é novo. É sempre a mesma coisa, por isso que o cérebro gosta de fazer as mesmas coisas. Por isso que quando você vai para a aula, e você continua indo para aula, é gostosinho, é tranquilo. Porque, cara, é muito fácil aquele processo ali. É muito menos cansativo passar uma semana vendo aula do mesmo jeito todo dia, ou a semana inteira se colocando em simulado, corrigindo o erro, errando pra caramba, descobrindo coisa nova. Cara, é muito mais tranquilo acordar, ir pra aula, passar ali 4 horas vendo uma aula, depois ir fazer lista de questão da aula, no outro dia mais aula. Isso é muito mais tranquilo. É muito mais leve. 1000 vezes mais. O nosso cérebro gosta disso. O que é que você tem que fazer para ajudar o seu cérebro a aguentar a prova e render bem ali dentro? Cara, é só uma coisa. Tu tem que passar o ano inteiro pensando nesse momento, porque quando ele chegar lá, você já vai estar, porra, eu pensei muito nisso aqui. Eu sei como é que eu quero estar aqui dentro. Eu sei qual é a energia que eu quero botar aqui dentro. Eu vou me blindar. Eu pensei tanto nesse momento que o que vier de fora, cara, eu sei como eu vou reagir, eu sei como é que eu vou me firmar aqui. E aí vem o segundo ponto, que eu acho que é assim, é o beabá, que o vestibulando, que praticou muito simulado, tem de vantagem em relação a quem não praticou muito simulado.
Sabe quando você vai num parque, tá gramado lá, todo gramadão, e aí você tem, né, assim, aquele caminho no meio da grama, que é nítido que é o caminho que todo mundo fez para ficar atravessando aquele parque, em vez de pegar a calçada. Cara, o vestibulando que fez muito simulado é quase como se ele construísse isso na cabeça dele. Tá muito claro ali qual é o caminho. Ele não consegue se perder, porque ele praticou tanto aquela prova, que na hora que a prova cai ali na mesa para ele começar a fazer, meu amigo, a concorrência inteira dá o tremelique, fica tensa, nervosa, o cara tá, ó, cabeça aqui, ó, pá, tranquilona. Sabe o que tem que ser feito. Errou uma primeira questão, percebeu que não sabe fazer uma primeira questão? De boa. Já lidou com isso, tipo, 90 vezes. O ano de 2017, que foi o ano da minha aprovação, foi basicamente isso, cara. Basicamente isso. Em 2016, que eu não passei, eu vi aula à torta direita. Eu me acabei de ver conteúdo, me acabei de fazer lista, de ir pra aulão, tudo. Quando chegou na prova, encontrei ali 5 questões que eu não sabia fazer de naturezas. Eu lembro até hoje da questão de eletrodinâmica. Talvez já tenha feito essa questão, porque ela é muito famosa, que é um conezinho com um sorvete e você tem que calcular a corrente elétrica ali dentro. Tem os resistores em associação, os resistores em paralelo, em série, em paralelo. Cara, se aquela questão é um clássico do Enem. Eu olhei para ela e falei, o que é isso? Aí beleza, mais um pedaço. Tinha uma questão de separação de mistura, cara, que envolvia uma sauna, uma parada que eu nunca tinha visto. Bicho, aquelas duas questões assim estavam 5 questões de distância uma da outra. Amigo, quando eu terminei aquela sequência que eu fiz, lascou. Tipo, cara, eu perdi o resto da minha prova. Perdi completamente. Porque eu encontrei essas questões que me travaram, me bloquearam, e eu não sabia lidar com aquilo, eu não estava sensibilizado, eu não tinha um caminho muito claro. Então eu me perdi no meio do parque ali do dia da prova. Já em 2017, eu tive tanto simulado que foi muito fácil me manter fiel ao cenário que eu visualizei antes. Eu me mantive muito fiel ao cenário de quando encontrar a questão que eu não souber, paciência, cabeça erguida, peito para cima, respirar aqui porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu me mantive ali dentro da prova, no estado que eu desejei ficar ao longo de todo o ano, somente porque já estava muito claro para mim o caminho. E tem algo que eu adoro colocar aqui na mesa, que assim, para mim, principalmente na etapa final ali da prova, foi o maior salto que eu tive no ano que eu passei. Cara, eu percebi que aquele momento ali, eu não queria vê-lo como um momento de tipo, tô livre. Pô, tava livre, né? Eu ia fazer o Enem e ia pra casa, não tinha mais nenhum outro vestibular pra fazer, etc. Só que eu não queria só aquele sentimento meio chulo, assim, de, pô, tô livre, tchau, acabou. Não, cara, eu tava assim, diferente, eu tava meio que agradecendo aquele momento, porque ele significava muito pra mim. Não era qualquer coisa de, me livrei dessa bomba. Não, porra. Era o Enem, que eu ia ser aprovado em medicina, que eu ia finalmente dar esse passo na minha vida e pra essa segunda fase da minha vida. Porra, eu tinha que ser grato àquele momento. Eu não tinha que estar com aquele sentimento de tô me livrando dessa bucha, não. Era muito mais um, cara, que bom que chegou isso aqui. Pô, obrigado, porque esse ano foi muito foda e esse momento é muito foda. Eu tenho que ser muito grato a esse momento. Eu vou começar meu curso de medicina ano que vem por causa desse momento aqui agora. E pelo que eu construí até aqui. Então, na hora que eu comecei a preencher ali o gabarito, e eu usava o gabarito como uma ferramenta de descanso, basicamente. Eu ia botando só as bolinhas, tem um vídeo que eu explico um pouco mais sobre isso. Eu ia botando só as bolinhas ali, e lá no final da prova, né, eu pintava mesmo o gabarito ali antes de fazer as questões mais difíceis. Cara, era um momento assim de tipo... Cara, de quase que contemplação. Tava ali contemplando cada bolinha que eu estava pintando e fazendo. É você, porra. É você. Isso foi muito bom pra mim. Fazendo dessa forma, assim, aquele sentimento de leveza bateu completamente. E eu fui para as questões mais difíceis da prova, na reta final da prova, leve e com vontade. Sabe? Foi quase como se eu tivesse apagado ali todo o cansaço da prova por esse sentimento que eu me coloquei por pensar nisso. Pá, desci as questões finais, cara, com a energia que parecia que estava no começo da prova. Então, é esse combo que você vai levar para o seu dia de Enem, para o seu dia 1, para o seu dia 2. É essa cabeça. Tá? É essa cabeça. É esse momento que simboliza o seu ano inteiro. Você tem que começar a pensar muito nele a partir de agora e pensar com o sentimento de, porra, eu vou fazer muito bem. Com tudo que eu tenho aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu não vou me desestabilizar lá dentro. Eu vou curtir cada segundo e eu vou ser muito grato àquele momento. Porra, faz isso que não tem erro.
E, naturalmente, você vai ter várias artimanhas aí para se colocar melhor nesse cenário. Eu nem quis começar o vídeo por isso, porque eu acho que isso aí vai de cada um. No meu caso, no de Ana Fontes, que é uma mentora nossa, que a gente fez live recente sobre isso. Cada caso é um caso, mas na maioria eu percebo que uma boa playlist com música que você curte é bom demais. Pô, Ana de Salvador, botava lá um Léo Santana pra torar, entendeu? E ia na energia, porque era o que ela gostava de escutar, deixava ela pra frente, pra cima. Eu botava um Eminem pesadão e, cara, era o que me animava, assim, me deixava com sangue no olho. E eu ia fazer a prova, tipo, com a energia lá em cima. Cada um vai ter o seu som aí, a sua energia. Você vai ter a sua ferramenta. Encontre ela, mas ela é muito mais só para potencializar, certo? Faz o começo do processo ser algo que você sabe executar muito bem, certo? Faça desse processo algo que você faz com muita regularidade. Por exemplo, acho que para finalizar vale muito a pena colocar aqui, cara, oração. Para muitos vestibulantes, para mim também, era algo que eu fazia toda noite, assim, algo que eu tinha na minha rotina muito bem. E eu comecei a pensar, cara, por que eu não mudo o horário da minha oração? Muitas vezes eu faço antes da prova, por exemplo. Puxo para antes da prova, me conecto espiritualmente. É um momento que também abaixa um pouco meu cortisol, me deixa um pouco mais presente dentro de mim aqui agora. Pronto, vou começar a fazer minha oração antes de começar a prova. Faz isso, vai te ajudar com certeza. Então, doutoras, doutores, vão para a prova. Você que está vendo aqui esse vídeo, vá para a prova guiado dessa forma. Eu garanto que a sua experiência vai ser muito diferente. Você vai ter muito mais resultado. Beleza? Então, para esse vídeo, o recado está passado. Lembra disso e executa seguindo o que a gente passou aqui que vai dar bom. Valeu!